Fala do jogo primeiro, cara, que freguesia é essa, velho? Olha, a arbitragem à parte aí. Cara, o Vasco... Porque eu tava vendo, eu vi o pedação do jogo, depois eu saí pra jantar com a Dai. Em nenhum momento dá a sensação que o Vasco vai ganhar, mesmo saindo de 1-0. Mesmo saindo de 1-0, a sensação é que daqui a pouco o Flamengo vira. E foi o que aconteceu. Cara, que freguesia triste. O que tá acontecendo? Não, no caso, é o que vem acontecendo nos últimos anos, não foi nenhuma novidade. Acho que a novidade foi o Vasco sair na frente. Esse Flamengo, acho que foi a primeira virada do Flamengo do Felipe Luiz. Posso estar enganado, mas é porque raramente o Ele Flamengo sai sai atrás. atrás. Que coisa. E assim, a novidade foi essa: o Vasco sair na frente, foi um gol numa falta que os jogadores do torcida do Flamengo reclamou que não foi falta. E aí um lance assim, o zagueiro Lucas Freitas fura, a bola sobra, vira assistência para o Nuno Moreira, que é o português aí, uma das novidades aí desse Vasco. Ele fez o gol, mas de fato o Vasco basicamente não fez mais nada no jogo. O Flamengo também já tinha uma vantagem, poderia até perder por um gol de diferença, e aí foi começando a criar as suas chances. Também não foi um amasso absurdo do Flamengo. Foi aquela história do tipo protocolar, né? O Flamengo já sabia do que precisava, acabou virando naturalmente. Depois vieram as substituições, aí eu acho que as distâncias ficam ainda mais notórias, sensíveis, né? No Vasco entrou o Cocão, o Payet, que está daquele jeito, e o Lloyd Augusto no segundo tempo. E aí no Flamengo é Luiz Araújo, Alexandro, Juninho, Alan, depois o Matheus Gonçalves ainda entra. Então, quem entra no Flamengo, assim, entra para fazer diferença. Luiz Araújo, que é banco, entrou e fez o gol, decidiu mais uma vez, já tinha feito o gol lá na Supercopa. Ótimo jogador, né? Ótimo ponta. E aí, cara, não é freguesia, mas eu acho que aí nesse caso a gente olha para o cenário que é a destruição do Vasco dos últimos, vamos botar aí décadas, beleza, mas assim, Total. nos últimos anos, né, não importa o que façam, né, enquanto o Flamengo vem se construindo, o Flamengo com o dinheiro ele errou, né, ao longo aí dos últimos anos, mas é um Flamengo com muito mais dinheiro, então podendo errar, que ainda assim vai ser muito melhor, vai ter um time muito melhor, um elenco muito melhor, então quando puxam lá o retrospecto dos últimos, agora 32 jogos, só 2 vitórias do Vasco, é assustador, mas né, é um pouco a história de Vasco e Flamengo nos últimos anos. O Flamengo disputando todos os títulos e o Vasco ou lutando contra o rebaixamento. No ano passado conseguiu até escapar com uma gordurinha, mas nos anos anteriores chegou a ficar 2 anos seguidos na Série B e tal, então não tem muito para onde correr, né? O Vasco vai tentar fazer o campeonato dele digno e tem os problemas extracampo para resolver. O Vasco não consegue ser vendido porque a CAP lá da 777 entrou na justiça, está tentando recuperar os direitos, e aí fica uma insegurança jurídica para o cara que vai comprar, vai que a CAP recupera e o cara compra, vai negociar com quem. O Vasco precisa primeiro resolver isso para conseguir ter paz. E aí, assim, coitado do Pedrinho, eu sei que o Pedrinho sofre, né? O Pedrinho também comete os seus erros, mas é um cara que tá ali botando a cara. Tá, gosto muito dele. E coitado, sobretudo, assim, do torcedor do Vasco, que eu acho que nem se ilude mais. Eu acho que esse jogo com o Flamengo, nem a natureza de ser clássico e tal, o cara já chega iludido, né? Muito torcedor já ali, beleza, se perder lutando, tá tranquilo, sabe? Já tá acostumado com esse cenário de discrepância ali, principalmente em relação ao Flamengo. E aí a reclamação, que até o Pedrinho também falou na coletiva, é que foi um lance muito ajustado e o VAR analisou muito rápido. Então houve uma evolução, o VAR é o melhor do mundo. Então, veja o argumento. Assim, eu amo você, Pedrinho, mas o argumento é ruim, pô. O argumento é ruim, gente. Tá, e se o VAR foi bem? O VAR não pode. O VAR tem que ir mal? O VAR não pode ir bem contra mim. O VAR só pode ir bem a meu favor. E se o cara foi bem? E se era o melhor VAR do mundo? E se a gente tem ali o melhor operador de VAR do mundo? E aí o lance é esse, né? Porque, assim, pra reclamar. Quem me garante que o Bruno Henrique tá impedido? Eu não sei. Pra mim, a letra sobe pó. Pra mim, ele tá em posição legal. Eu olhei e falei, mas peraí, mas qual é a reclamação? Ele, pra mim, tá em posição legal. Isso aí tem paralaxe, a câmera tá torta, mas pra mim ele tá em posição legal, pô. Depois o Sérgio até soltou um vídeo no domingo, primeiro um depoimento lá de alguém relacionado à arbitragem, e aí no fim eles soltam um vídeo, né, do VAR agindo em tempo real. O que muita gente ainda não percebe, e aí é falta de conhecimento, gente, já tem VAR há muito tempo.
a tecnologia de linha traçada aí desde 2018, 19, sei lá, no futebol brasileiro, a gente tem que entender, vocês têm que entender um negócio chamado paralaxe. A câmera não está alinhada com exatamente a linha do Bruno Henrique. A cabeça dele está na frente. Não tá. A câmera é torta. Não tá. E a linha no traçado é a projeção do chão. Não é exatamente. Então, assim, quando o Bruno. A cabeça do Bruno Henrique e o ombro do Bruno Henrique estão na frente. Meu filho, esse não é o ângulo adequado. O software está ali para corrigir isso. O seu olho humano, ele vai ser levado a acreditar nisso. Não tá. O Pedrinho já se conformou que não tá, chat. Não tá. Para de chorar. Depois o Pedrinho foi na sala e explicaram para ele. E, assim, até ele tá convencido que não tá. As pessoas têm que entender como funcionam a tecnologia desse VAR. O que pode estar errado, e aí o que pode gerar o erro, é na hora da marcação, né? Na hora que você vai marcar os dois pontos. Não tá. Para de brigar com a imagem. Não tá. Para. Vocês querem reclamar da cotovelada? Tô com vocês. Sim, né? Um pouco antes o Bruno Henrique poderia ter levado o amarelo. Mas isso aqui não para, pô. Fizeram até um alvoroço maior para esse lance, quando o outro acho que merecia muito mais atenção, né? Que é o braço aberto do Bruno Henrique, já tendo o cartão. O jogador do Vasco até cai no chão. Foi muito mais grave do que um peteleco. E talvez ele poderia ali ter levado um cartão amarelo e não estaria aí nem para contar essa história, né? O lance aconteceu até antes, estava 1-0 ainda. Acho que foi um pouquinho antes só. Mas as pessoas precisam entender como funciona a tecnologia do VAR, o software, né? A gente quer um impedimento semiautomático, que é a partir do toque na bola. Aí tem o problema do frame, que a gente já discutiu aqui. Cara, quantas lives a gente já não discutiu isso? Olha o frame, né? O frame é a bola parece né, a bola está em movimento. Esse não é o momento exato do toque do Arrascaeta na bola. Porém, no frame anterior, o que você vai botar aí? Isso é um impedimento do pé. Daquele jogo da Dinamarca. Daqui a pouco vai ter o semiautomático. Teve aquele do que Kvaratskhelia no jogo do PSG, sim, que era o calcanhar dele na frente. Vocês vão ter que acostumar, cara. Vocês vão ficar, a cabeça dele tá nitidamente. Não tá. Para, meu Deus do céu. Para. Aprende a perder e para, pô. Quer reclamar da cotovelada de novo? Tô com vocês. Erraram. A cotovelada tinha que ser expulso. Mas o impedimento, é um software. O cara traça a linha. Foi rápido, foi. Parabéns pra ele. Tem gente que é rápido. Não, tem que ser devagar e ruim. E talvez tenha ficado tudo azul, uma sobreposta a outra, por causa da novidade do Carioca, que todo mundo aprovou e é o que todo mundo pede. Não, vamos engrossar as linhas, porque a gente quer ver gol. Bem, foi o que fizeram, e foi o que aconteceu. E eles engrossaram, foi isso, né? Engrossaram a linha. Eu também sou a favor centímetros, de engrossar a linha para ter margem de erro, que é uma coisa que eu venho falando há um tempão aqui. Eu não acho que nesse lance aqui o cara da Dinamarca estava levando alguma vantagem, ou da Holanda, sei lá. Que as pessoas não... o VAR já está há tanto tempo assim que as pessoas têm que entender como a ferramenta funciona, senão tudo vira teoria da conspiração. As pessoas têm que entender como funciona, cara. Marcar o ponto de contato da bola, a linha vai traçar de acordo com o ângulo do campo, não com o ângulo da câmera. O ângulo da câmera da TV não está alinhado exatamente com a jogada, quase nunca está. O que vai levar a gente a acreditar que uma posição está na frente. Nunca ninguém viu, tá com vídeo aí de explicação que acho que na Sky Sports fizeram muito bem, Gary Neville fez muito bem um dia usando a câmera, né? A câmera aqui parece que a bola saiu, mas com a câmera de cima, exatamente na mesma linha, você vai ver que a bola não saiu inteiramente. Então, é entender que o olho humano ele vai ser levado a acreditar numa coisa, mas tem que confiar no software. E aí, o que a gente pode averiguar marcou certo, marcou errado, marcou mais para a direita, mais para a esquerda, marcou no bumbum quando era ombro, marcou... Aí, beleza, mas o vídeo divulgado pela FERJ, que deveria ter sido divulgado até com maior transparência, mais agilidade, o vídeo mostra que marcaram direitinho. Então, pronto. Não tem do que reclamar nesse lance. Não tem do que reclamar. Então, as pessoas têm que entender como funciona. Por que você não explica? Tá bom, vou explicar por que ele não está impedindo. Primeiro, você repara que a linha azul, ela não é no mesmo ângulo da linha branca, certo? Todo mundo reparou isso aí. E por que ela não é no mesmo ângulo da linha branca? Porque tem lente, câmera e nem no seu olho ela ficaria. Certo? Porque quando você olha para uma imagem de frente, ela faz assim para você, certo? Então, você vai fazendo assim. Você tem uma linha que é perpendicular aqui ao meu nariz, que eu estou enxergando, mas todas as outras vão ser levemente anguladas, porque é assim que a gente enxerga. Então, a linha não é que ela está torta, ela está no ângulo certo em relação
a todas as linhas do campo. Você traça, como é que você faz na tecnologia, no semiautomático? Ele precisa ler o campo inteiro, então você vai colocar para ele, aqui está a linha de fundo, aqui está a linha lateral, aqui está a linha de fundo, aqui está outra linha de fundo. Quanto mede o campo? Você vai colocar lá, o campo mede cento e tanto por não sei quanto, e a posição da câmera está aqui, e aqui está a linha do meio de campo. Qual é a distância do meio de campo até a linha de fundo? A distância do meio de campo é de tantos metros. Pronto, agora o computador está configurado para fazer o semiautomático. E aqui, o que o cara faz? Ele traça a base do jogador, então ele vai pegar, traçar uma linha no pé do cara, para falar, bom, é aqui que ele está em contato com a grama. Então eu sei que aqui é o chão, proporcionalmente em relação às linhas que eu vou traçar. E aqui é o último lugar dele. Qual é o último lugar dele? O ombro. Então tá, então eu traço duas linhas, uma para o pé e uma para o ombro. Mesma coisa ali do outro jogador. Eu vou pegar o ombro dele e vou traçar, e também uma em relação ao pé. O que eles descobriram aí? Que uma linha está sobreposta, uma linha está na outra. E o que eles vão fazer? Que todo mundo assinou o regulamento. Quando tiver linha sobreposta, a posição é boa. E se a linha do atacante está atrás, ele está em posição legal. Acabou. Ah, mas para mim o braço dele está na frente. Dane-se. Mas para mim a cabeça dele está... Cara, para você não importa. Para você pode ver dinossauro vivo na marginal. Você pode ver disco voador. Você pode conversar com espíritos e eles responderem. Faz o que você quiser, mas não está impedido, cara. Não está. E talvez estivesse se a margem não fosse de 12 e fosse de 6 centímetros. Uhum. Ou talvez tivesse em posição ainda mais legal se a câmera tivesse 400 frames e você conseguisse colocar na hora do contato do Arrascaeta com a bola. Mas eu acho que nesse caso a bola acelerada até favorece a defesa, porque o Bruno tá com o corpo para frente, indo para frente, e a defesa do Vasco até parada. Eu acho que esse frame até favoreceu uma posição de impedimento que acabou não sendo, né, percebida ali, né? Mas a questão do frame é algo que sim, a gente tem que reclamar, e é que a evolução da tecnologia permite. Quando a tecnologia é semiautomática, há um sensor na bola. Então você sabe exatamente o primeiro ponto de contato na bola. Sim, salvo então, raras é a partir exceções dali que de vai bola ser dividida, medida. alguma coisa. Sim. É a partir dali que vai ser medida, né, a posição de cada um no campo. Nesse caso, o frame anterior era o Arrascaeta ainda sem tocar na bola. E o frame seguinte já é esse blur. São, sei lá, 30, já 40. É esse borrão. Fica a imagem toda distorcida, né? Isso a tecnologia precisa evoluir. Total. Na verdade, já evoluiu, a gente precisa bancar. A gente precisa bancar isso no Campeonato Brasileiro. A gente precisa superar essa marcação de linhas que está sempre sujeita ao erro, que a gente já viu erros absurdos de marcação de linha. A gente já existe uma tecnologia disponível. E aí passa pelos clubes também e CBF quererem bancar isso em prol do produto, de algo mais confiável. Mas aí vai ser aquilo, né? Quando ficar o calcanhar na frente, vai ter gente reclamando do mesmo jeito. Vai. E a cotovelada, sim. Cotovelada, para mim, era para expulsão. Ele já tinha amarelo, né? Tinha tomado por reclamação. Já tinha amarelo, já. Ali perderam tempo. Então a gente gastou maior tempo no impedimento que o lance é ok, mas pô, a cotovelada não dá para entender. E é o Bruno Henrique que tem algum histórico de cotovelada já. Ele tomou ou deu outras coisas? Eu sempre lembro do Bruno Henrique e meu cérebro fala cotovelada no ar algumas vezes. Ele tem um históricozinho ali, não tem? Ele sobe muito para dividir, né? E aí acontece também de, às vezes, o braço está mais aberto. Ele merecia sim ter sido expulso. Acabou que ele saiu machucado. Eu não sei se comprovada a lesão, mas talvez nem jogue quarta-feira o Fla-Flu. Fla-Flu? Dá pra ganhar, Canedo? Cara, não vou dizer que é 50-50, acho que tem o Flamengo 2 jogos, né? São 2 jogos, quarta e o outro vai ser sábado ou domingo, ainda não decidiram. Mas o único time que venceu o Flamengo do Felipe Luiz até agora foi o Fluminense no segundo turno do Brasileirão, e nesse Carioca, no primeiro turno, foi empate 0-0. Então, assim, acho que o Fluminense, bem armadinho, fechadinho, saindo no contra-ataque, pode complicar para o Flamengo, mas o Flamengo tem mais time, tem mais elenco, né? Joga um futebol melhor, isso aí todo mundo sabe, mas o Fluminense dos rivais ali é hoje quem consegue fazer mais frente ao Flamengo. E o Fluminense passou a jogar bem nos últimos jogos, não ontem, né? Ontem eu também nem vi direito o jogo, mas já estava 4-0, poupou alguns nomes, mas nos últimos jogos o Fluminense deu uma melhorada, né? O torcedor está um pouco mais confiante, e existe toda a mística ali em torno de Fla-Flu, finais. Fluminense e Flamengo vem fazendo finais desde 2020 do Carioca, tirando o ano passado, que foi Flamengo e Nova Iguaçu. Mas é sempre ou o Flamengo é eliminado pelo Fluminense, ou o Fluminense é eliminado pelo Flamengo. Então, o Fluminense ganhou o título em 22, 23, o Flamengo ganhou em 20, 21,
e agora vem meio que essa, né? Ano passado o Flamengo eliminou o Fluminense da semifinal, mas final mesmo, agora vem esse tira-teima aí.